Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia e eu quero te convidar a falar sobre um assunto sobre ecologia, tá? Dentro de ecologia, eutrofização. Isso mesmo, eutrofização é um dos assuntos mais interessantes que você deve dominar. Não negligencie esse assunto, ele é muito importante porque ele pode cair junto com outros assuntos relacionados ao meio ambiente. Mas antes, assiste a vinheta que eu estou te esperando. Agora sim, galera, vem comigo que eu vou te mostrar a eutrofização passo a passo para você dominar esse assunto. Primeira coisa que eu quero que você anote aí, então anote, tá? Eutrofização acontece em meios aquáticos, isso mesmo, em meios aquáticos. E o que pode levar a eutrofização a acontecer? A disponibilidade de matéria orgânica. Vamos ver quais são essas matérias orgânicas? Dá uma olhada aqui, ó. As matérias orgânicas são esgoto doméstico, fertilizantes e petróleo. Galerinha, esses materiais são comida, tá? São comida para alguns seres vivos que estão vivendo ali aqui, nesse meio aquático, tá? Mas o que eles têm em comum, tá? O que eles têm em comum? Isso aqui, ó, eles são fontes ricas em NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, isso mesmo. Mas espera aí, o NPK já não existe, prof, na água dissolvida? Sim, existe, mas existe em pequenas quantidades, tá? Quando esse NPK ele fica muito disponível, ou seja, quando aumenta a concentração dele nesse meio aquático, o que vai acontecer? Vai haver uma superproliferação de algas, isso mesmo. Algas vão se alimentar desse NPK. Mas antes de eu falar disso, dá uma olhadinha. Aqui na matéria orgânica, quais são as matérias orgânicas que você vai encontrar ali como, mais disponível nesses meios aquáticos como forma de poluente? Isso mesmo, são poluentes. O que eu quero dizer com isso? Que a eutrofização não é um fenômeno natural. Pelo contrário, ela tem ação humana, ou seja, ação antrófica. Anota isso, ação antrófica. Por que ação antrófica? Porque tem participação do homem. Então o homem está poluindo esse meio, tá? Essa fonte aqui, ó, a doméstico, é a mais comum, tá? É muito rica o quê? Em NPK, mas não é a única. O adubo, ou seja, fertilizantes, também é muito riquíssimo em NPK. Por quê? Porque esse adubo ele é utilizado para nutrir o solo. Então ele é riquíssimo em NPK. Isso faz com que tenha muita disponibilidade desses nutrientes chegando o quê? Nesses meios aquáticos. E não menos importante, o petróleo. Petróleo é o quê? Um conjunto de substâncias ali riquíssimas em matéria orgânica que logo são ricas também em NPK. Anotou isso? Isso é importante, tá? Se liga. Agora vamos ver o passo a passo aqui de como o processo acontece. Lembra que eu falei que tem ação antrófica, ou seja, ação humana? Isso mesmo. Vamos supor que determinada substância orgânica, ou seja, uma dessas aqui, chegue ao corpo aquático. Vai aumentar ali o quê? A quantidade de NPK. Isso mesmo. Muito NPK disponível, o que vai acontecer? Determinados seres vivos vão se alimentar desse NPK. Que seres vivos são esses, tá? São o que nós chamamos de algas, tá? Algas, que algas? Os fitoplânctons. Então, tudo começa assim, ó. Primeiro passo, vai haver o quê? Um aumento da disponibilidade de matéria orgânica. Pode ser uma dessas, beleza. Muita matéria orgânica dissolvida no meio aquático, muito NPK disponível. Muito NPK disponível, o que vai acontecer? Essas algazinhas aqui, ó, as fitoplânctons vão começar a comer muito NPK e vão se proliferar de forma desordenada, ou seja, sua população vai aumentar muito. E aí, anota isso, vão acontecer dois fenômenos, tá? Primeiro deles, vai acontecer um tapetamento de quê? De alga. Por quê um tapetamento? Porque tem muita alga se proliferando. Então a quantidade é enorme. Isso vai dificultar, galerinha, a entrada de luz. Isso mesmo. A luz vai ter uma certa dificuldade para chegar em regiões um pouco mais profundas. Isso vai fazer com que as próprias algas que estão dissolvidas ali, ou seja, estão ali vivendo naquele meio aquático, comecem a morrer pela falta de luz. Acredite, isso mesmo. Então vai aumentar o quê? Ainda mais algas mortas. Então para tudo e recapitula comigo. Se tem muito NPK, elas aumentam a sua proliferação. Porém, com o tapetamento, por causa da quantidade de algas ali presentes, o que vai acontecer? Vai dificultar a energia luminosa a entrar em lugares mais profundos. Então as algas morrem por não conseguirem fazer o que nós chamamos de fotossíntese.
Mas não é a única coisa. Lembra que eu disse que eram duas coisas, dois motivos? Então, o segundo é que essas algas, os fitoplânctons, elas têm um ciclo de vida curto. Nasce muita alga, mas morre muita alga. Isso mesmo. Quando morre muita alga o quê? Disponível morta, muito cadáver de alga morta. Aí entra, ó, a próxima etapa, tá? A próxima etapa é que vai haver o quê? A proliferação de bactérias aeróbias. Para tudo, peraí, o que é bactéria aeróbia? Aquela que usa oxigênio, isso mesmo. Aquela que quebra matéria orgânica dissolvida ali na água, tá? Como nutriente, e usa o oxigênio nesse processo. Pessoal, muita alga disponível, muita comida disponível para bactéria aeróbia. Bactéria aeróbia vai começar a se multiplicar e começar o quê? A comer cada vez mais alga, e com isso vai haver um maior consumo de oxigênio. Isso mesmo. Gente, isso é um ponto crucial que as questões do Enem, questões de vestibulares em geral, vão te cobrar. Isso mesmo. Quanto maior for a concentração, a população de bactérias aeróbias, menor será o quê? A disponibilidade de oxigênio, tá? E maior será o consumo desse oxigênio. Então fica atento. Muita bactéria aeróbia, menor concentração de oxigênio. Menor concentração de oxigênio quer dizer o quê? Que está havendo muito consumo desse gás. Fica aí a dica, tá? Com isso, com a proliferação dessas bactérias, e aí então essas bactérias começam a se alimentar, certo? Começam a se alimentar das algas mortas, vai havendo agora a redução do quê? Do oxigênio disponível na água, e aí com isso ocorre um outro efeito, um efeito que nós chamamos de morte dos seres aeróbicos. Isso mesmo. Todo mundo que usa o oxigênio como fonte de energia, como fonte de sobrevivência, vai morrer. Porque a concentração, lembra, do oxigênio vai caindo, a ponto de peixes morrerem, de moluscos morrerem, de crustáceos morrerem. E aí, galerinha, vai acontecer um outro evento que é muito importante também. Vai aí mais uma dica para você. Vai haver a proliferação, a dispersão de um gás chamado H2S. Esse gás é aquele gás característico que quando você passa por uma região em que tem muitos peixes mortos, aquele cheiro de odor forte, fético, de putrefação, isso mesmo, de putrefação, de coisa podre. Isso significa que está havendo a decomposição de matéria orgânica ali, ou seja, de animais mortos estão sendo decompostos ali. E aí fica esse cheiro característico de quê? De cheiro de coisa podre. Esse cheiro de coisa podre, H2S, isso é cobrado, fica ligado. Ou seja, agora que houve a morte de peixes, moluscos e crustáceos e a liberação de H2S, vai vir a pergunta, mas o que libera esse H2S? É só um animal morto? Não, lembra que eu falei que é decomposição? Mas quem é que faz essa decomposição, prof? Olha aqui, ó. A proliferação, né, de bactérias aeróbicas, ou seja, anaeróbicas, aquelas que não estão nem aí para o oxigênio, vão começar a se alimentar das carcaças desses animais mortos. Isso mesmo. Muito cadáver ali disponível como alimento para elas, elas comem esse alimento. Como elas não estão nem aí para o oxigênio, elas vão comendo e nesse processo vão liberando esse gás. Um gás característico de que aquele ambiente está morrendo, tá? Tem bicho morto ali, tem muita coisa morta, oxigênio lá embaixo e uma proliferação desordenada dessas bactérias. Ou seja, a eutrofização está instalada nesse meio. Ou seja, você vê nitidamente que aquele corpo d'água ele não está saudável. Galerinha, outra coisa que você tem que saber é que pode ocorrer fenômenos naturais que podem intensificar a eutrofização. Isso mesmo. Dá uma olhada aqui, ó. Luz, isso mesmo. Energia luminosa. A energia luminosa, ou seja, o sol, pode fazer com que ocorra o aquecimento da água. Ou seja, a temperatura da água pode aumentar um pouquinho. E esse pouquinho já faz muita diferença. Por quê? Porque com o aumento da temperatura da água, isso vai intensificar a eutrofização. Vai intensificar como? Isso facilita, favorece a proliferação de algas e também de bactérias, tá? Dentro desse fenômeno que a gente conhece como eutrofização. Se ligou? Ficou ligado aí nos pontos importantes? Gostou da aula? Gostou das dicas? Eu acho que só pelas dicas já vale o like, não vale o like? Então faz um like aí, dá um likezinho, tá? Engaja comigo. Eu preciso mostrar para o YouTube que esse canal aqui é importante, tá? Eu crescer no quê? No YouTube. E eu dependo de você. Então dá seu like,
compartilha, joga no grupo da família, pede até para a avó assistir, não tem importância não, pede para ela assistir também, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, ok? Até a próxima aula, valeu!